assim, a cultura, a gente sabe que a história foi escrita por homens brancos ricos que ganharam as guerras. A história nunca foi contada pelos que... Nunca foi escrita por quem perdeu, né? Então, todos os momentos de interesse, a mulher antes não era apta, porque menstruava, não era apta a trabalhar. Daí vieram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, de repente, cientificamente, foi comprovado que ela era apta a trabalhar. Mas mesmo assim, quando a Segunda Guerra terminou, no pós-guerra, a mulher voltou de novo a ser colocada dentro de casa e as mulheres voltaram a ser infantilizadas. E daí, tratadas mesmo como propriedade. Agora você é uma mulher recatada e do lar, né? Agora você fica aqui com o umbigo no fogão, cuidando dos filhos, dando conta, trazendo minha roupa lavada. E o que aconteceu nesse momento, pós-Segunda Guerra, elas já tinham tido momentos de liberdade. E aconteceu é que tudo que elas faziam, escreviam, ou as artes que elas faziam, era tudo desautorizado recorrentemente, né? E tudo que elas faziam não era reconhecido, né? Mas elas insistiram. Então a gente está aqui hoje conversando, né, sem ser queimada, né, sem ser denunciada, porque essas mulheres conseguiram. E a gente pode... Isso décadas atrás, tá, gente? Elas não podiam dançar, e daí a gente lembra das mulheres que dançavam nas florestas, porque se elas não poderiam dançar porque não era tolerado, porque era considerado muito suspeito uma mulher que dançasse, ela estava se insinuando para alguém, ela estava tentando seduzir alguém, elas iriam dançar escondido, né? E daí depois até isso proibiram. E daí as mulheres que se enfeitavam também, elas não podiam usar um traje mais bonito, elas não poderiam ter um corpo alegre. Isso não era bem visto, né? Isso aumentava o risco de da mulher ser agredida, né? Tanto em público quanto no privado, a gente sabe disso, ou de sofrer até alguma violência sexual, o que não mudou muito, infelizmente, né? Em pleno século XXI. E a gente sabe que até hoje, assim, eu sou do interior, né? Então eu percebo muito isso ainda. Os pais maltratam os seus filhos, mas ainda mais as suas filhas, com muitas proibições, né? Então eles se sentem donos, né? Tem a posse da filha. E esses pais são chamados, esses que maltratam e proíbem, cerceiam, são chamados apenas de pais severos, né? Então isso é até aceito, né? É para que ela não se perca na vida. Então existem muitas lacerações espirituais que a Clarissa Pinkola Estés vai contando no livro, de mulheres extremamente exploradas, né? Exploradas em sua infância, na sua adolescência, na sua adultez, e que daí ela entregue para um outro macho, né, para o marido cuidar, e tinha o tal do dote, né? Minha avó e meu avô passaram por isso, né? Tipo, já que eu tô te dando esse abacaxi, que é minha filha, para você casar, leva aqui um dote também, eu tô te pagando para você me fazer esse favor. Meus avós casaram à base do dote, então não tá longe essa realidade. E essa profunda e constante exploração do feminino fez com que elas, de fato, entrassem em colapso nervoso, né? Tem um filme bem interessante que se chama Histeria, que conta a história do vibrador, né? E a própria a descoberta da histeria por Freud e Charcot, na verdade, eram mulheres de alta... o estudo deles foi com mulheres muito ricas, né? A Ana O era uma mulher inteligentíssima, riquíssima, que psicossomatizou no corpo quando ela cuidou do pai que adoeceu e morreu nos braços dela. E dela ficou muda, enfim, teve várias questões, mas a restrição dela é porque ela queria escrever e ela não conseguia ser publicada. Ela só conseguiu ser publicada depois de curada pelo Freud, pela cura pela fala, né? Que é o que a gente faz num grupo de mulheres, é a cura pela fala. Ela só conseguiu ser publicada quando ela colocou um pseudônimo de um homem. Né? Ela, depois que ela percebeu quem ela era, depois pesquisem a história da Ana O. Ela criou instituições para cuidar, ONGs, né, que a gente chama hoje, casas para abrigar mulheres que naquela época engravidavam e eram expulsas da família e jogadas na rua. Então ela criou abrigos para mulheres que não tinham para onde ir. E ela foi uma das primeiras pessoas assim fortes do movimento feminista. Agora, na psicologia, estudando, ela é um objeto de estudo de Freud. Ela não é um sujeito,
né? Então, na psicologia, eu ainda vejo um discurso machista. Então, a Ana O, ela depois disso, ela conta assim, eu só queria ir para bailes dançar, eu queria escrever, eu queria ser ouvida, eu queria ter o poder de ir e vir da minha casa sem ter ninguém, sem precisar ter uma companhia para sair comigo. E ela começou a se curar assim. Então, a história do feminismo muito disso. E da mulher se tornando um sujeito, né? E daí as meninas e as mulheres que vêm dessa história, né? A gente tem isso em nós, né? Esse sofrimento, dizem que até se algum ascendente nosso passou fome, isso também está gravado no nosso DNA. Eu até brinco com meu pai, assim, então é explicado porque eu tenho tanta fome. Então a gente traz, assim, mulheres, e assim, não é longe, tá, gente? Eu, na minha adolescência, poderia sair se eu saísse com meu irmão, né? E ele poderia que trazer a gente de volta para casa no horário X e ele voltar para a festa, né? Voltar para a balada, voltar para o baile. Então as mulheres, elas viviam contidas, viviam amordaçadas, né? E a gente tem a famosa apertadas em cintas, né? Todas aquelas cintas, aqueles coletes todos, elas eram, imagina, é difícil de imaginar, né? Eu sinto dor só de imaginar. Então, como fazer para fugir dessa coleira e não ser tida como errada, né? E como fazer para hoje uma mulher que vive uma família super religiosa, independente aí da vertente, que ela não quer viver aquilo e ela quer passar por uma outra experiência, não ser considerada errada, né? Sendo que o que a gente mais quer é amar e ser amado, como qualquer ser humano. Então a gente vai passando a vida disfarçada, sem se colocar no mundo, sem colocar nosso poder no mundo. Então ela fala, no primeiro conto, ela fala que o nosso canto vem de uma alma que está faminta, né? E essa alma faminta, ela canta com poder, e esse poder revitaliza, né? E daí esse canto ondo, que ela fala que é esse canto profundo, que também pode ser um canto alegre, né? Não é só um canto sentido, que quando a gente se dedica a ele, a gente regenera o espírito, que é o famoso soltar a voz, né? Então a gente pode fazer isso no chuveiro, sozinho em casa, qualquer canto, né? Quando a gente coloca essa voz no mundo, a gente emana nossa força. E daí ela fala que a psicologia, e é muito lindo isso vir de uma psicóloga tão renomada como ela, né? A psicologia é omissa, e eu vejo muito isso dentro ainda desse meio acadêmico, quanto às questões mais profundas das mulheres, né? Então, a psicologia, ela não é ainda hoje, mais de 20 anos que a Clarissa também escreveu esse livro, ela é omissa em relação ao aspecto arquetípico da mulher, ao aspecto intuitivo, sexual, cíclico. Eu não sei se vocês sabem, mas o ciclo do orgasmo feminino foi descoberto em 2002. Tá? É assim, agora, anteontem. Porque não tinha interesse em estudar, né? Em financiar uma pesquisa para saber orgasmo feminino. Para quê? Né? Se o que interessa somos nós, os homens, né? Então, a psicologia ainda hoje não se aprofundou muito nas questões da psique feminina em relação às fases da mulher, das idades, o jeito de ser da mulher, essa sabedoria, de onde vem esse fogo criador da mulher, que é completamente diferente da do homem. Então, aqui ela traz as questões da alma feminina que não podem ser esculpidas, expressadas, formatadas, que precisam ser sempre adequadas, moldadas, né? As mulheres sempre precisam se dobrar, abaixar a cabeça, né? Então, a gente tem que entender aqui que qual era o formato em cada época da história, qual era o formato, como a gente era aceita, né? Então, hoje a gente até intelectualmente aceita, para o trabalho a gente é aceita, mas para governar um país a gente não é aceita, né? O número de mulheres CEOs de empresa, nós não somos aceitas, em diretoria, né, em cargos de liderança, isso as brancas, se for de mulheres negras, ainda é pior esses números, né? Então, a gente vê que como anos, séculos, milênios de cerceamento refletem na nossa sociedade hoje. Então, a gente está aqui hoje juntas para que a gente consiga mudar isso para as nossas filhas, para as nossas sobrinhas, para que o mundo delas seja diferente, né? Porque hoje a gente tem muito mais mulheres, mais da metade das mulheres saem das faculdades. Os homens não estão mais se formando no mesmo número que mulheres, já são minoria os homens na universidade.
Então, em questão de décadas, a gente vai ter muito mais mulheres com muito mais ensino. Então, entender quais são os arquétipos dessa mulher selvagem, que é esse self instintivo inato, né? Como resgatar isso. E daí ela fala, olha, eu chamo aqui mulher selvagem porque é como a gente chama pelo nome alguém, né? Tem muito poder. Chamar pelo nome abre uma porta. Então, quando eu falo mulher selvagem, eu estou chamando em você a mulher selvagem que te habita, né? Então, significa usar uma palavra, né? Para que a gente consiga abrir uma passagem para esse feminino. Então, quando eu estou falando Glória, quando eu estou falando Lu, eu estou dizendo você, vem para cá, né? Então, eu chamo. Então, quando eu falo mulher selvagem, eu estou chamando essa mulher selvagem o tempo todo. Então, a gente vai poder se tornar... isso é interessante, a gente vai poder entender qual é a palavra que dá essa passagem, né? E saber entender como nós podemos nos conectar e conhecer a nossa mulher selvagem, sabendo que ela nos pertence, como nós pertencemos a ela. Então, ela deixa isso bem claro. A mulher selvagem, nós não conseguimos viver sem ela e ela não consegue viver sem nós, né? É uma coisa só.